aconteceu algo bem diferente na minha volta para casa. Fiquei tão impressionado com a mensagem que Deus trouxe para nós ontem, que eu fui lá no computador ligar o aparelho e ouvi o sermão de novo. E eu só fui dormir depois que eu terminei de ouvir o sermão de outra vez. Deus tem usado o pastor Manolo aqui essa semana. Eu sei que muita gente está ficando em casa porque está difícil, a luta da vida é muito grande. Nós tínhamos 326 pessoas conectadas na internet. Pessoas olhando, vendo de diferentes lugares que não dá para saber direito. A mensagem do Senhor aqui para a Igreja Brasileira de Dallas nessa semana de oração. Enquanto eu estava olhando lá outra vez o sermão, havia 7 pessoas no mesmo momento vendo a mensagem que ficou gravada e foi revista por muitas pessoas. Deus continue abençoando o nosso orador dessa semana de oração, pastor Manolo, com as mensagens que Deus tem trazido por intermédio dele. E ontem nós ouvimos aqui falar sobre o manual de oração. Este manual de oração está acessível a todos nós os que desejarmos. É um pequeno, grande livro, vamos chamá-lo assim. E o irmão Tadeu Araújo está recebendo os nomes das pessoas que desejam levar para casa o manual de oração. Então, ao final do culto de hoje, aqueles que desejam, entreguem o nome para o irmão Tadeu Araújo e depois receberão oportunamente. Coloquemo-nos de joelhos nesse momento, vamos falar com o Senhor, vamos orar a Deus nesta hora. Bondoso Deus, grande Pai, glorioso Senhor, Criador dos céus, da terra, nosso Criador, nosso Salvador. Que privilégio estarmos juntos outra vez nesta noite da semana de oração. Que alegria, Senhor, o dia passou, as atividades foram novamente realizadas e aqui estamos juntos. Estamos juntos para mais uma noite de estudos da Tua Palavra. Nesta caminhada que nós estamos fazendo, Senhor. Está sendo tão bom. As mensagens do céu para nós têm encontrado um lugar no nosso coração, na nossa vida. Temos sentido o Senhor colocando palavras nos lábios do Teu servo, palavras oportunas, necessárias, profundas, de grande interesse espiritual. Pai de amor, nós oramos para que o Senhor continue abençoando ao pastor Manolo, naquilo que tem falado, naquilo que vai falar hoje à noite e nos próximos programas que temos pela frente. Com ele, Senhor, abençoa a sua esposa e o seu filhinho, que estão lá em Brasília. Que eles estejam guardados por Ti, Senhor, nesta noite, protegidos, e temos a certeza que a esposa, pelo menos, está nos vendo de lá. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre ela nesta noite. Recebemos aqui o pedido que veio da irmã Marta Pires, que até pouco tempo estava aqui conosco. Ela está agora vivendo um outro momento na sua vida, lá na Califórnia. Queremos orar em favor dela, dos seus projetos de vida, das suas atividades profissionais. Abençoa, Senhor, para que ela receba o trabalho que tanto está necessitando naquele lugar. E nesta noite, Senhor, novamente nós estamos intercedendo em favor dos pedidos de oração que estão nas caixas aqui à frente. Ajuda-me, Senhor, é o pedido que nós colocamos ali. O Senhor exatamente sabe qual foi o clamor que foi depositado na caixa de oração. E mediante a confiança, a certeza com que as palavras foram escritas e depositadas ali,
Pai de amor, o Senhor que conhece o interior da nossa vida e do nosso coração, venha dar a bênção que o teu querido amado filho necessita, Pai. E também alguns pedidos, alguns agradecimentos já foram colocados ali também. Certamente muitos já receberam alguma bênção e estão agradecendo a Ti. Pai de amor, estamos vivendo um momento muito bonito na nossa semana de oração. E que, ao estarmos juntos aqui, nesta noite, possamos sentir o Teu bom Espírito falando novamente aos nossos corações. E que daqui a pouquinho, quando nós sairmos do templo e irmos de volta para casa, possamos sair assim, leves, tranquilos, calmos, porque estivemos na presença do Todo-Poderoso Deus. Rogamos-te a bênção para cada um de nós, os que aqui estamos nesse momento, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por certo, alguém veio pela primeira vez nesta noite. Para aqueles que estão conosco lá assistindo, está aqui conosco o pastor Manolo Damácio, veio de Brasília para ficar aqui conosco essa semana e está sendo uma bênção. A semana de oração aqui na Igreja Brasileira de Dallas. Pastor, sexta-feira, o que vai acontecer aqui? Nós já conversamos um pouquinho ontem, mas seria oportuno falarmos mais uma vez para as pessoas que estão em casa e os irmãos que estão aqui também. Sexta, a gente tem programado uma cerimônia muito especial, um rito. Ele foi organizado e sistematizado pelo próprio Jesus na noite em que ele foi traído, esteve reunido com seus discípulos e deu orientações muito claras de que essa cerimônia deveria se repetir até que ele voltasse à terra. Ela tem um significado especial de reconciliação com Deus, de renovação de votos. É impossível que nós estejamos plenamente santificados para este momento, porque ele efetua essa obra de santificação em nossa vida, de purificação. O que nós realmente precisamos para sexta-feira é o condicionamento para essa cerimônia, né? Nós não podemos estar em franca rebeldia contra Deus e contra ninguém. E os preparativos para essa cerimônia de sexta devem ser feitos, estão sendo feitos a cada noite, decisões estão sendo tomadas e nos condicionando a essa comunhão com Cristo na sexta-feira. E você deve ter aí os seus arranjos familiares e inclusive incentivando alguns dos seus amigos que por alguma limitação não puderam estar presentes aqui ao longo da semana, mas quem sabe estão até no trabalho, em casa, acompanhando pela internet, ouvindo, para que possam vir de fato aqui na sexta-feira para comungarmos uns com os outros e com Jesus Cristo, né? Então, pastor, o horário que está no nosso boletim do programa da Santa Ceia será 7h30. Vamos abrir o programa às 7h30. Teremos aqui na igreja o primeiro momento que precede o lava-pés. Depois sairemos para o ginásio e então voltaremos para o templo, está bem? Vamos ouvir nesta noite, mais uma vez, o pastor Manolo com a mensagem do céu. Oremos por ele e oremos uns pelos outros. Deus tem muita bênção para entregar para nós. Obrigado, pastor. Cadê o meu amigo que vai cantar uma música aqui hoje? Por favor, vem aqui. Ontem ele me procurou à saída e me perguntou se a escolha que ele havia feito era apropriada, e eu fiquei muito feliz por Deus ter dirigido você na escolha dessa música, que agora possa ajudar cada um de nós a terminarmos de entrar na frequência de Deus, para ouvirmos a sua palavra, que ela nos eleve agora, antes de abrirmos a palavra de Deus, que Deus te use. Amém. Nesta noite, o Espírito Santo quer tocar o teu coração. Abre as portas do teu coração para que Ele possa impressionar a tua mente, Ele possa mudar a tua vida.
triste estoy por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando eu já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ele quer juntar esses pedacinhos que ainda estão escondidos lá no fundo do teu coração e quer transformar-te. Ele quer reformar-te. Longe caminhei sem ter-me, a teu respeito próprio eu perdi, de encontrar saídas na mesma armadilha eu caí. Canta comigo. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Canta forte. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pecados Deus juntou. Vamos a cantar más fuerte a fórmula de vida. A fórmula de vida que resiste a tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz, canta, ao perceber meus pecados Deus juntou. Sim, Ele juntou os teus pedaços, os meus pedaços, e nos fez uma nova criatura para a sua glória. Amém. Amém. Muito obrigado.
Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo do livro do Êxodo. Hoje nós fazemos uma interrupção, porque até aqui temos seguido uma ordem cronológica. Eu vou pedir licença a você, hoje não vamos respeitar os episódios na sequência em que eles aconteceram, mas vamos considerar um personagem, um grande homem, um grande líder usado por Deus para a execução de sua obra. Eu queria não ignorar o fato de ter algumas pessoas muito especiais conectadas com a gente através da internet. O meu abraço especial hoje vai para minha irmã, a Janaína, é a irmã mais velha, e ela trabalha na educação adventista, lá no Distrito Federal. É possível que todos na casa já estejam dormindo, mas eu tenho a impressão que ela está acordada nos acompanhando aqui. E eu quero mandar um beijo para ela e dizer que é de graça. Ela vai entender. A minha esposa, como sempre, ao final aqui de tudo, ela faz as suas observações e reage. E ontem, meu pai e minha mãe, depois de alguns dias, numa tentativa lá de conseguirem se conectar, ontem eles acabaram conseguindo, né? E a minha mãe, hoje pela manhã, enquanto eu falava com ela, ela fez planos para a tarde, assistir os sermões de sábado, domingo, segunda e terça, na sequência, emendando no de hoje já, porque ela tinha perdido, não tinha conseguido assistir ao vivo, então eles estavam nessa maratona, passou o dia inteiro ouvindo a minha voz. Vai um beijo aqui para ela e para o meu pai também. E eu tenho dois amigos, um de Porto Alegre, é o Daniel, e o outro é um ancião muito querido, que é o Dr. Fernando. Ele deve estar olhando isso, amanhã viaja para cá, para os Estados Unidos, mas eu devo estar provocando uma canseira nele aí, com a mensagem de hoje ele deve estar conectado. E para duas igrejas também eu queria, me perdoe, eu não queria cansar você, mas eu quero deixar registrado isso. Duas igrejas, algumas pessoas com as quais eu tive o privilégio de conviver e pastorear, a igreja de Sobradinho, lá no Distrito Federal, a Cleide especial está acompanhando, e também algumas pessoas queridas da igreja do Sudoeste. Pois bem, a tecnologia nos proporciona algumas vantagens, né? E uma delas é a gente estar próximo a essas pessoas que a gente ama e ter a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com elas também. Eu notei, assim que cheguei aqui no sábado, que vocês têm uma estrutura muito adequada para a adoração a Deus, para o desenvolvimento das atividades nas faixas etárias. Mas existe um item aqui na igreja que me chamou muita atenção. Chamaria a atenção de qualquer jeito, mas ainda mais pelo tema dessa semana. Vocês têm ali no hall principal da entrada da igreja um quadro, e eu me arrisco a dizer que alguns, quem sabe, nunca pararam para observar detidamente esse quadro. Nunca tinha visto essa pintura antes, essa obra, e eu me demorei ali analisando as expressões e as feições. Os artistas conseguem, através da arte, né, passar um recado, uma mensagem. E eu pedi que na quarta-feira esse quadro ele fosse tirado da parede, eu não sei há quanto tempo ele está ali, e que fosse trazido aqui para frente, porque eu gostaria de pregar com essa imagem aqui próxima a mim no dia de hoje. Eles muito bondosamente, eu não sei quanto trabalho isso deu, mas tiraram um quadro pesado, fizeram aqui até um suporte, e aí para fazer um suspensezinho eu ainda pedi para colocar um lençol branco, certo? Mas eu queria que você observasse. Essa é a figura do grande líder Moisés. O artista aqui visa retratar alguma reação e sensação do grande líder, do profeta, ao receber das mãos do Todo-Poderoso a expressão de sua vontade na lei, o seu código moral e base do seu governo. Essa é uma imagem realmente muito fascinante. Depois eu vou bater uma foto do quadro, porque eu quero ter comigo isso como recordação. E hoje nós vamos
fazer as nossas considerações tendo essa imagem aqui muito próxima. Eu quero que essa cena fique muito vívida na sua memória, para que você, ao considerar os aspectos aqui que serão abordados à noite, todas as vezes que olhar para essa imagem, o Espírito de Deus possa trazer ao seu coração essas impressões mais uma vez. Há 5 anos atrás, em janeiro do ano de 2010, aconteceu aqui no estado de Massachusetts um episódio que tomou conta dos noticiários. Uma menina, respondendo pelo nome de Price, ela veio com seus pais da Irlanda. Phoebe Price, ela, ao se matricular na escola, aos 15 anos, ela sofreu o que na linguagem comum do inglês é chamado de bullying. Alguns especialistas do comportamento humano chegam a dizer que o bullying é um comportamento agressivo, negativo e repetitivo. É onde há a relação desequilibrada de poder entre duas partes ou entre partes envolvidas. Em termos práticos, Phoebe foi perseguida e discriminada por colegas do colégio. E depois de algumas semanas, a sua vida virou do avesso. Já tendo que administrar as desvantagens de uma outra cultura, de um outro idioma, ela ainda precisou lidar com o preconceito e a perseguição de colegas violentos que transformaram a sua vida num verdadeiro inferno. E no dia 14 de janeiro do ano de 2010, ela não aguentou a pressão e se enforcou no corredor do prédio onde morava, sendo encontrada por alguns moradores no meio da tarde. Os colegas, se é que eu posso usar essa expressão, foram responsabilizados por seus crimes e foram condenados. Um veredito que chamou a atenção e acabou se estabelecendo como uma jurisprudência dentro dos termos legais aqui na lei do estado de Massachusetts. O que eu posso imaginar que está por trás do bullying, da violência, é um pouco de insegurança, é um pouco de incerteza, motivado muitas vezes pela falta de segurança em si mesmo. E você, movido por essa insegurança, acaba agindo com violência contra uma pessoa, com receio e medo que de alguma maneira você seja prejudicado nessa relação. Eu volto a repetir, por trás de ações violentas pode haver escondido a insegurança. Foi ela que moveu o faraó a fazer o que fez. No primeiro capítulo do livro do Êxodo, toda a força desse monarca, o homem mais poderoso da terra naquela ocasião, toda a força ele colocou contra uma perspectiva de ter o seu poder ameaçado. No verso 8 do primeiro capítulo do Êxodo, nós lemos assim: se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E no verso 16, o rei do Egito ordenou, e ele disse assim: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Esse foi um decreto que marcou a infância daquele que seria o grande líder de Israel. Todas as profecias indicavam que o tempo da libertação se aproximava. Alguns mais atentos, rememorando a expressão usada por Deus no diálogo com Abraão, na aliança que fizera com seu servo, percebiam que os 4 séculos em que o seu povo seria reduzido à escravidão estavam chegando ao fim, e a expectativa do povo por um libertador estava alcançando índices assim acima do normal. Ouvindo esse zum, 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 o rei, temendo pelo seu próprio poder e pelas vantagens de ter toda aquela vasta multidão como uma mão de obra barata para construir os seus palácios e as suas cidades,
ele promulgou esse decreto. Eu e você o conhecemos, todo menino nascido deveria ser jogado no rio para morrer afogado. Você imagina que violência, o medo estava por trás dessa agressividade toda. Havia na casa de uma família, Josabel e Arão. Ela concebeu e deu à luz a um menino, o caçula de 3. E diz agora no capítulo 2, que você conhece a história, o menino foi colocado num cesto e foi colocado no rio. Miriam, com aproximadamente 12 anos, estrategicamente por entre os juncos, acompanha a uma certa distância, segura a condução daquele cesto com um conteúdo tão precioso. Ellen White nos diz, no livro Patriarcas e Profetas, que uma mão invisível conduzia aquela frágil embarcação. Pois bem, perceba o verso 5 do capítulo 2. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, diz o verso 6, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó, e Miriam sai do meio dos juncos e diz, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou o quê? A mãe do menino. E olha o que acontece agora. É o Bolsa Família. Sendo o menino já grande, ou melhor, verso 9. Então ele disse à filha de Faraó, leva este menino e cria para mim, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Fantástico! Você percebe como de uma hora para outra, o coração apertado da mãe, que coloca aquela coisinha preciosa dentro do cesto, e você imagina o peso, você imagina a amargura, a ansiedade da mãe, e depois de algumas horas, ela simplesmente é contratada, tendo que dedicar exclusividade para criar o filho adotivo da princesa, que nasceu de seu ventre, que seria amamentado em seu peito. Você percebe como em questão de horas, toda a angústia se vira na maior alegria? Você imagina agora o comentário na vizinhança, no bairro, como é que você está com essa criança aí? Estou sendo paga ainda pela princesa. Ela foi paga para fazer o serviço dela, ela foi paga para ser a própria mãe do seu filho. Não é extraordinário como o Senhor conduz as coisas, como Ele dirige as coisas? Mas eu queria que você observasse nas palavras do autor da carta aos Hebreus, como esse menino, ele se portou mais tarde. Vá ao capítulo 11, mas marque essa página aí, marque essa página, nós vamos voltar a ela já já, só estamos dando uma escapadinha. Hebreus capítulo 11, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele faz uma avaliação do que esse menino se tornaria. Paulo faz uma avaliação desse homem e quão nobre ele se tornaria. E antes de eu ler os versos do capítulo 11 de Hebreus, eu queria que você considerasse a importância da educação na primeira infância. Eu queria que você considerasse que existem coisas que são feitas e elas não podem ser desfeitas. A primeira infância, a que mais exige cuidado e atenção, a ela é responsável a formação do caráter. Pela instrução divina, nós compreendemos que os 2 primeiros anos, curioso, né? Porque é justo quando a criança ainda não sabe falar, é justo nessa fase, e a maioria delas começa aí a trazer alegria e provocar o riso na família, ali no final do primeiro, início do segundo ano, quando começa a esboçar as palavras e montar as frases. Pois bem, nessa fase, quando eles mal conseguem montar uma frase, o seu caráter já está praticamente formado. Há algumas coisas ainda que podem e serão desenvolvidas nessa primeira infância, agora até os 6 anos de idade. Mas, meu amigo, não subestime a capacidade que a sua criança tem de absorver tudo, e exatamente tudo, à volta dela, nesse
nesses primeiros meses de vida. Muito cuidado, meu amigo, com o seu planejamento de vida, muito cuidado com suas escolhas e a quem você confia essa carga preciosa. Muito cuidado. A mãe de Moisés fez o serviço direito. E quando ele, já homem feito, depois de ter sido conduzido ao palácio, depois de estar ali sujeito a todas aquelas impressões, de todos aqueles ritos pagãos, de todas aquelas imagens, exposto ao luxo, exposto à vida fácil, exposto a uma série de iguarias, a uma rotina quase ociosa, a mãe havia feito o seu serviço direito de tal maneira que, exposto a todas essas ameaças e perigos, perceba a avaliação do apóstolo Paulo, capítulo 11 de Hebreus, versos 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Fantástico! Quem em sã consciência poderia fazer uma opção como essa? Quem preferiria ser considerado filho de um escravo a ser considerado um postulante ao trono do Egito? Quem faria uma troca como essa? Quem em sã consciência? Só aqueles que têm seus valores bem alinhados e ajustados pelo Espírito de Deus. Esse homem feito Moisés entendia exatamente o que de fato tinha valor nessa vida. Você sabe, o que me espanta é que muitos de nós não fazemos algumas grandes besteiras na vida com medo das consequências. Se tivéssemos a garantia de que ao fazermos uma lambança não seríamos descobertos, muitos de nós não aguentaríamos a prova e nos daríamos bem fazendo alguma coisa que nós não devemos. Não foi no caso de Moisés. Estava tudo ali de bandeja, de mão beijada para ele. Mas não, ele sabia exatamente quem ele era. Entenda, meu amigo, que parte da felicidade da vida, parte do significado que a vida tem e do propósito que ela tem, depende especificamente de você entender exatamente quem você é, sua verdadeira identidade. Às vezes, em conversas com pessoas que estão para tomar a decisão ao batismo, eu as interpelo. Você sabe exatamente o porquê que você está fazendo isso? Com tantas opções, só nessa quadra aqui, você tem pelo menos outras 3 ou 4 opções para realizar um batismo, ser sepultado nas águas, aceitar Jesus como seu Salvador publicamente. Por que essa igreja? Por que atrás dessa placa? A nossa identidade define a nossa missão. Identificar exatamente o que é esse movimento aqui é determinante para a gente tomar posição nessa marcha e fazermos parte dessa igreja. Não somos mais uma igreja cristã. Não somos uma igreja pura e simplesmente evangélica. Somos um movimento profético. A identidade define não apenas o que nós somos, mas o que nós temos que fazer. Percebe? A garantia de Moisés fazer boas escolhas é porque ele sabe exatamente quem ele é, quem ele deve ser. Não é extraordinário? Pois bem, o que me espanta é que parece que Deus tem a faca e o queijo na mão. Parece que Deus tem um dos seus infiltrado na corte, no mais alto escalão egípcio. Parece que Deus tem todas as condições de agora fazer um movimento para tirar seu povo daquela terra. Você percebe? Eu não estou mais em ordem cronológica, nós já consideramos como Deus tirou o povo dali. Começamos a considerar isso no sábado, como Deus se ergue singular, extraordinariamente poderoso, como Ele revela toda a falsidade daquele conjunto de divindades falsas, obra de mãos humanas. Mas agora Ele tem um infiltrado na corte, e eu queria considerar com você um outro elemento. Muitos de nós, às vezes, corremos o risco de, infiltrados num ambiente hostil, em território inimigo, às vezes estamos ali com a desculpa de, não, eu estou ali para influenciar, eu estou ali para ganhar, eu estou ali para conquistar, eu estou ali para fazer amizade. Eu tive um professor muito sábio, pastor Amin Rodô, ele costumava dizer,
O problema não é você se associar com as pessoas. O problema não é você estar no meio das pessoas. Mas, ao se associar com as pessoas, você precisa fazer uma pergunta. E, dependendo da resposta, você deve deixar a associação com essas pessoas ou não. Nessa relação, quem está influenciando quem? Quem absorve os hábitos de quem? Quem absorve o vocabulário de quem? Quem absorve o vestuário de quem? Quem absorve os ambientes a serem frequentados de quem? Quem absorve a dieta de quem? Nessa relação com as pessoas, você precisa fazer essa pergunta, porque se você não for forte o suficiente para influenciar, mas antes ser influenciado, Deus não vai exigir esse tipo de trabalho missionário de você. Existem outras ferramentas e outros caminhos para você poder representá-lo. Ao se associar com as pessoas, essa pergunta precisa ser feita: quem está influenciando quem? Pois bem, parece que Deus perdeu uma grande oportunidade. Tinha alguém na corte, mas Deus queria fazer de um outro jeito. Numa escorregada de Moisés, ele precisou sair do Egito, fugido, exilado. E agora, amigos, depois de 40 anos na corte, ele passa uma temporada de outras 4 décadas no deserto, entre cabras, cabritos, ovelhas, bois. Você imagina? Depois de, com 40 anos na corte, exercendo influência lá dentro, no auge de sua força física, do seu vigor mental, com todas as articulações, com todas as influências, com todos os caminhos, as associações, Deus diz: não é desse jeito, e desse jeito aí ele não está pronto. Na mente de Deus, Moisés estaria tinindo para a tarefa, com 80, já cansado, sem influência, com a língua travada, perdeu o contato, o idioma, perdeu uma série de vantagens que tinha. Na perspectiva de Deus, quando todo mundo olhava de fora e dizia: não, agora não dá mais, foi quando Deus disse: agora ele está pronto. Então, no capítulo 3, aí do livro de Êxodo, repare essa dinâmica incrível. Eu realmente me empolgo demais com o conteúdo da mensagem dessa noite. Porque no capítulo 3, antes do chamado, existe uma cena incrível. Apacentava Moisés, verso 1, rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o verso 6 complementa: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu vou interromper a leitura aqui, porque aqui existe algo extraordinário. Ele está na sua atividade diária, na sua atividade ordinária, e ali ele, apacentando, vai para um lado, até que ele contempla uma cena incrível. Ele vê uma imagem incrível. Ele vê um arbusto, como os muitos que havia ali naquela região, queimar, arder, mas não ser consumido. Ele se espanta e até se aproxima, e ele se admira com a visão. Mas responda para mim uma coisa: quando exatamente neste episódio Moisés tomou consciência da presença divina? Responde para mim. Responde para mim. Não é pegadinha? Apenas reflita. Quando Moisés tomou consciência da presença divina? Responde para mim. Quando Deus falou. Ele estava sob a impressão da imagem, ele estava boquiaberto diante daquela cena,
ele ficou admirado, é possível que ele tenha ficado até em estado de choque, tudo isso foi extraordinário. Mas sabe quando ele se deu conta que Deus estava presente? Não foi com a imagem, não foi com a sensação, não foi com as impressões. Ele se deu conta da presença de Deus quando Deus falou. Isso nos diz alguma coisa? Muitos vêm à igreja porque supõem que é o lugar onde Deus deseja revelar-se. E alguns vêm à igreja em busca de algumas sensações. Reclamam porque não sentem algumas coisas. Alguns estão viciados em sensações. Querem o arrepio, querem o extraordinário, querem sair quase que de si. Eles querem sentir as emoções, eles querem ser tomados por um êxtase. E multidões estão embaladas e enveredando por esse caminho, almejando algo extraordinário. Mas eu quero dizer para você, Deus não se revela no extraordinário porque Ele é extraordinário. A revelação de Deus não se sustenta pelo extraordinário, pelo êxtase, pelo incrível. A revelação de Deus se sustenta, e me permita aqui, você deve lembrar quando Elias, ali tomado de espanto, fugindo e triste, depressivo, trovões, relâmpagos, e ele foi inquirido, Deus estava ali? Não, e vai uma sucessão de elementos extraordinários. E quando que Elias, ele toma consciência da presença de Deus, quando que ele percebe, e onde, em todos esses fenômenos, ele percebeu que Deus estava presente? Numa brisa mansa e suave, fora das sensações e dos êxtases. É quando Deus fala que nós tomamos consciência de sua presença. É quando Deus fala. Muitas vezes, Jesus caminhou entre as pessoas, muitas vezes Ele tomou lugar entre a multidão, e só foram ter noção de sua presença depois que Ele falou. E havia poder e convicção em suas palavras, um poder extraordinário. Existem muitas igrejas por aí. Existem muitos lugares que se abrem vendendo a ideia de que Deus está ali. Existem muitos lugares onde as pessoas se reúnem, e agora me parece que algumas igrejas estão se especializando na indústria do entretenimento, consultoria para encher seus bancos, consultoria para ver ao gosto do cliente como encher as fileiras da igreja e transformar esse negócio aqui num negócio realmente que vale a pena, que atraia e que atenda. Abordagens psicológicas num púlpito fraco, num evangelho diluído, açucarado. Deus se revela através deste livro. Deus fala através deste livro. A revelação nos diz que a palavra de Deus é como sua voz audível. Este é o livro. Nesta igreja, a última palavra não é do pastor, do pregador, do convidado especial. A última palavra não é da comissão da igreja que se reúne e se delibera em relação a um assunto. A última palavra na igreja é a palavra de Deus. Você diz amém? É aqui que Deus fala. É através desse livro que Ele se comunica, que Ele revela que Ele está presente. É aqui que tomamos consciência de que Deus de fato se manifestou. E é triste, muito triste, quando muitas vezes nós, carentes da presença de Deus, às vezes nos questionamos ao voltar para casa, e hoje realmente valeu a pena ter ido à igreja? É através desse livro. Foi quando Moisés se deu conta, não foi com a cena, não foi com a maravilha, não foi com as sensações, foi quando a voz disse Moisés. Ele tomou consciência de que Deus estava presente quando Deus falou. Nunca podemos vir à igreja com o objetivo de procurar a presença de Deus, de buscar a presença de Deus, negligenciando o estudo de sua palavra. Nunca. Isso nunca pode acontecer. Mas agora entra uma cena muito curiosa. Cônscio de que ele estava diante do Altíssimo, ele não ousa levantar a cabeça para olhá-lo face a face. Tomado de um espanto, descalço e com o rosto inclinado em direção à terra, eles agora começam a conversar. Entenda que a ideia é de Deus, é Deus quem puxa o papo, é Deus quem toma a iniciativa, o negócio aqui é de Deus, é Deus que puxa a fila. E no verso 11 ele diz, disse Moisés a Deus, quem sou eu? Depois do pedido, né?
Olha o verso 10. Te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí ele responde: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ele diz. Olha o 13 agora, perceba o 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Você percebe as escusas? Eu estou me concentrando agora em Moisés. Vê no verso 1 do capítulo 4. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Agora olha o verso 10. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha o 13 agora. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Você viu que eu só li texto do Moisés tentando, Deus faz um chamado, e Moisés, mas Senhor, Senhor aqui, e ele começa uma série de, o que eles não vão acreditar? Não, eu vou te dar o sinal, faz assim, faz assado. Não, mas é que a minha boca está pesada. Não, eu vou mandar teu irmão, ele vai falar para você. Não, mas, aí até que no final ele diz assim: Senhor, manda qualquer um, mas por favor, eu não. Ah, Moisés, ah, Moisés. Não era falsa modéstia, ele sabia exatamente o que representava voltar para o Egito. Não era falsa modéstia, era o senso de incapacidade que toma conta de todos aqueles que são verdadeiramente chamados. Uma pessoa que é chamada, ela não diz assim: demorou, eu não vi a hora. Uma pessoa que é chamada, ela não diz: tudo bem, Senhor, e responde como se dissesse assim: eu vou te ajudar. Não. Uma pessoa que é chamada. E não ache que o chamado é uma prerrogativa apenas do pastor. Deus chama as pessoas para as mais variadas atividades. Só que eu sou levado a dizer uma coisa aqui hoje à noite, eu sou inclinado a dizer aqui uma coisa hoje à noite. Eu não costumo fazer isso, mas se tem gente aqui que tem ouvido a voz do Senhor para um chamado de uma vida em tempo integral, para conduzir o povo à terra prometida, não adianta você se esquivar. Ele quer você e ponto final. Não tem como. E agora ele arruma as coisas, conversa com a Zípora, a mulher dele, e volta lá para o Egito. Aí acontece o que nós vimos aqui. No sábado, domingo, segunda, ontem, acontece todas essas coisas. Mude. Chegando a avaliar as fases da vida de Moisés, ele diz assim: nos primeiros 40 anos de vida, Moisés achou até que era alguém. Nos 40 anos seguintes, ele descobriu, em meio dos animais, que ele não era ninguém. E nos próximos 40 anos, ele descobriu que Deus pode usar um ninguém. Pois bem, agora eu vou pedir para você dar um salto. Nesse intervalo, nesse salto, foi tudo que vimos de sábado até aqui. Esse foi o chamado, essa foi a vocação de Moisés. Agora eu vou com você até o capítulo 32 do mesmo livro, o livro do Êxodo. Até o capítulo 32, por gentileza, avance até lá. Porque aqui, amigos, eu vejo aqui... Vocês já brincaram daquela brincadeira batata quente? Era um brinquedinho, né? E aí você ligava ali, e aí um jogava para o outro e tal. Quando disparasse ali e tal, perdia quem estava com o negócio. Me parece que os dois estão nessa, como num jogo de batata quente. De quem que eu estou falando? Eu estou falando realmente de Jeová e do seu servo Moisés. Repare o que nós conseguimos enxergar aqui neste relato. É um vai e vem que eu nunca vi igual. Capítulo 32. Capítulo 32 do livro do Êxodo. Perceba o verso 7. Disse o Senhor a Moisés: desce, é Deus que está falando. Disse o Senhor a Moisés: desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Agora, disse mais o Senhor a Moisés:
tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Diz aí o texto. Mas, observe também no capítulo, ou melhor, ainda no verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Percebe? Primeiro Deus fala, esse povo que tu tirou do Egito, aí agora Moisés, Senhor, mas por que o Senhor está aí irritado com o povo que o Senhor tirou do Egito? Agora, olha o verso 1 do capítulo 33, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Aí no verso 13, Moisés devolve, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Você percebe o vai e vem? É Deus dizendo para Moisés, o teu povo que tu tirou do Egito. Aí é Moisés falando para Deus, é o teu povo que tu tirou do Egito. Moisés, eu não aguento mais esse povo que tu tirou do Egito. Senhor, se considera, lembra, esse povo é teu, e quem tirou eles de lá foi o Senhor. Sabe por que esse vai e vem? Sabe por que a insistência de Deus em dizer isso, e de Moisés devolver esse negócio? Sabe por quê? Porque é nessas em que o caráter do líder, ele se revela. É nessas oportunidades que a nobreza de Moisés, ela emerge acima da superfície, porque Moisés sabe exatamente quem ele é e quem ele não é. Moisés sabe exatamente o que ele fez e o que ele não fez. Por isso, no capítulo 32, no verso 12, olha só a noção que ele tem dessa expedição. Hão de dizer os egípcios, quando Deus falou, vou matar todo mundo e vou começar com você. Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha o pedido de Moisés. Agora nos versos 31 e 32, do mesmo capítulo 32. Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. É muita nobreza de caráter. Moisés está expressando preocupação, sabe por quê? Sabe por quem? Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor fez o que fez no Egito, abriu o mar daquele jeito, todo mundo começou a marchar no meio do deserto, e aí agora o Senhor vai matar todo mundo aqui? Senhor, o Senhor imagina o que vão falar de ti? Amigo, Moisés não está corrigindo Deus, mas nessa relação, nesse vai e vem, Deus está tentando fazer com que o caráter de um verdadeiro líder possa receber contornos mais acentuados para inspirar outros líderes no futuro. Olha a oportunidade. O povo é chamado o povo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Poderia ser chamado agora de os filhos de Moisés. Mas ele fala, não, esse aí é o povo mesmo. Ele está falando tão sério e tão sério que ele diz, Senhor, realmente eles pisaram na bola, cometeram um grave pecado. Mas, Senhor, ou o Senhor perdoa, ou eu estou fora. Quantos de nós arriscaríamos a pele por gente que não merece? Quantos de nós arriscaríamos a pele por gente que não merece? É muita nobreza numa pessoa só. Você lembra Jonas? Jonas vai lá e fala para mim assim, ó, ou vocês se arrependem, ou eu vou destruir a cidade. Tantos dias. Aí Jonas vai lá desleixadamente, doido para Deus matar todo mundo, e fala assim, o evangelista com um sermão mais horrível que eu já vi, porém o mais eficiente que já houve. Uma cidade inteira se converteu. Brincadeira, uma campanha evangelística dessa, uma cidade inteira se convertendo. Aí quando Deus diz assim, olha, Jonas, o recado foi aceito, e de fato eu não vou matar ninguém não. Eu sabia que o Senhor perdoa, esquece a iniquidade, e faz esse negócio todo. Agora, imagina a minha cara agora, vou ficar com cara de tacho na frente desse povo, porque eu falo as coisas e as coisas não acontecem. Jonas está preocupado com o que aqui? Com a imagem de Deus ou com a imagem dele? Você percebe a diferença?
Você percebe a diferença entre Jonas e Moisés? Um preocupado, Senhor, olha o que vão dizer de ti. E Jonas falando, ó, Senhor, olha o que vão dizer de mim. Percebe? Percebe a diferença? O grande problema em lideranças espirituais é quando as pessoas não reconhecem exatamente para quem estão trabalhando. Me permita avançar com você até Números, no capítulo 20. Moisés foi quase impecável, mas houve um episódio. Eu já expliquei para você, eu tenho alguns sentimentos às vezes quando eu leio as coisas. Números capítulo 20, versos 8 a 12. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Eu me lembro quando criança, quando li esse negócio aqui, fiquei muito chateado, fiquei muito contrariado. 40 anos ouvindo toda aquela ladainha, 40 anos administrando a incredulidade, a rebeldia de um povo, e agora no finalzinho ele dá, não vai entrar, mas você já parou para pensar, por que ele tendo cometido o erro de não falar com a rocha, mas batê-la, falando com paixão, dizendo, eu vou dar água para vocês, se colocando como aquele que de fato era o provedor, por que ainda Deus assim fez jorrar a água em abundância? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus não disse, Moisés, está aí 40 anos, dizendo que é eu que tirei o povo, está aí 40 anos, dando crédito a mim, agora você vai ver, vou deixar você com a cara de tacho na frente de todo mundo. Por que Deus não fez isso? Não, diz o relato, jorrou água e com abundância. Eu não quero defender a minha classe, eu não quero parecer corporativista aqui, mas eu quero fazer um alerta a você. Deus reprovou a atitude do líder, mas honrou sua posição. Eu me atrevo a dizer a você e fazer um alerta, porque de certa maneira eu também estou na mesma posição. Eu não sou o único pastor na terra. Se você tem ponderações em relação a um líder espiritual, não se atreva a entrar em contenda com ele. Isso é muito sério. Quando líderes, na posição de conduzir o povo, erram, eles vão se ver com Deus. Mas nem Deus desonra seus líderes. E você sabe aqueles argumentos que são utilizados, o ungido do Senhor e tudo mais. E sabe por que eu falo disso? Porque eu trabalho com um monte deles. Eu presto conta a vários deles. E existem outros que estão sob a minha responsabilidade. Eu estou cercado por eles. E eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado em também não falhar nesse ponto. Porque eu tenho as minhas ponderações, eu tenho as minhas opiniões. Mas, amigo, eis um terreno muito delicado. Líderes vão se acertar com Deus, mas nem Deus desonra a sua posição. Às vezes nos falta ética, às vezes nos falta moral, habilidade, abordagem. Moisés, você não vai entrar. Aí existe um texto clássico. Quando criança, lendo isso aqui, eu fiquei inconformado. Parecia que era desproporcional.
Perceba o livro de Deuteronômio, capítulo 34. Perceba o livro de Deuteronômio, capítulo 34. É o finzinho do Pentateuco, é o epílogo desta sessão da chamada Torá. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio, uma recapitulação dos principais episódios. Aí agora você vê aqui no epílogo do livro, uma conversa entre os dois de novo. Capítulo 34, a partir do primeiro verso. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras e até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra, está vendo, Moisés? Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe. Eu queria que você prestasse atenção, porque está dizendo que o servo do Senhor morreu. Está dizendo que é segundo a palavra do Senhor. E o verso 6 começa dizendo: este quem? O próprio Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Imagine a cena. Imagina Moisés, que num outro momento teve que conduzir seu irmão Arão ao cume de um outro monte, com Eleazar seu filho. Moisés tirando as roupas sumos sacerdotais de Arão e passando ao seu filho, na descendência da linhagem sacerdotal. Sepulta o irmão, e ele sabe que ele é o próximo, e seu tempo está chegando. Até que chega o dia em que o Senhor, que se comunicava com ele, disse: chegou o dia, Moisés, esse é seu último dia. Imagina o pastor se despedindo do seu rebanho. Imagina Moisés com o coração de um pastor, tão grande que cabia aquela vasta multidão. Um pastor cuidadoso, que se compadecia daquelas ovelhas rebeldes. Imagina ele passando em vista as tribos ali alinhadas e organizadas. Imagina Moisés dando uma última espiada, até que numa das curvas, na subida da montanha, ele já não consegue mais divisar o acampamento de Israel. Ele sobe, e no cume da montanha há alguém que lhe aguarda. É o anjo do concerto, o próprio Senhor. Você vai ler ocorrências, especialmente no livro do Êxodo, em que eles estão falando, e o próprio Moisés relata que não podia olhar, que não podia ver, porque era muita glória, era muito poder. Houve um momento em que ele pediu para ver a glória de Deus, e aí o Senhor responde: você não vai poder me ver, porque não há homem que possa me ver e ainda que sobreviva. Então, mas eu vou passar a minha bondade por você, e aí você vai ficar escondido na fenda, eu vou passar, e quando eu estiver de costas, você vai ver. E aí por um outro momento você lê no mesmo livro do Êxodo que está dizendo assim: e ele era como o amigo de Deus, porque eles conversavam face a face. Parece haver aqui uma contradição. Por favor, não confunda as teofanias, as manifestações de Deus, porque na qualidade do anjo do concerto, Deus revela sua glória, Deus esconde sua glória na forma que Ele escolhe se manifestar, e aí sim eles conversavam face a face. Mas outras manifestações de Deus, era impossível em sua natureza caída e pecaminosa poder suportar tamanha glória. Mas agora Ele está ali, na condição em que eles podem se comunicar, na condição de olho no olho, face a face, eles estão ali no cume da montanha. Agora você imagina o anjo do concerto, e Ellen White diz que é o próprio Cristo. Ele coloca as mãos no ombro de Moisés, e extraordinariamente, de forma milagrosa, ele lhe dá uma visão panorâmica da terra prometida. Seus olhos, cansados por 120 anos de luta, agora se lançam sobre o horizonte, e ele, numa visão panorâmica, ele vê os exércitos de Israel tomando a terra, ocupando e se espalhando, cada um nas suas tribos, marchando sob a sua bandeira. Ele não vê apenas isso. Ele não vê apenas Josué tomando com Calebe aquele território, mas ele vê os anos sucessivos das guerras e das batalhas, das rebeldias e das apostasias, dos reencontros e dos recomeços. Ele vê o exílio, ele vê a guerra civil, ele vê as tribos se dividindo, e o seu olhar alcança lá na frente o prometido Messias.
tudo isso lhe é revelado em visão profética. Mas você não vai entrar. Ouça o que vou dizer para você aqui agora. Deus nunca vai privar você de algum benefício, a menos que Ele tenha algo melhor para te dar. Está vendo, Moisés? Pois é, você não vai entrar. Quando criança eu lia isso, me remoía por dentro dizendo, então por que mostrou? É que eu não conhecia ainda o final da história. Deus tinha algo melhor. E como a gente sabe? Se você for ao livro do Apocalipse, no capítulo 1, abre lá. Colado nele, na página do lado, tem um bilhete ali, o bilhete de Judas. Não é nenhuma carta, é tão pequenininho, é um bilhete. Colado no primeiro capítulo de Apocalipse, na página do lado. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Deus nunca vai privar você de um benefício, a menos que Ele tenha algo melhor para lhe dar. Pegou isso? Perceba o verso 9 da epístola de Judas. Contudo, o arcanjo Miguel, sim, é Miguel. Miguel só aparece num contexto de batalha. Miguel só aparece num contexto de confrontação com o príncipe das trevas. Miguel, que significa quem é como Deus, só aparece em momentos cruciais de luta e de contenda. E é Miguel que está aqui. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. É nesse contexto de luta em que eles disputam o corpo de Moisés. A lógica satânica era simples, como 2 mais 2. Na lógica de Satanás, usando a lei de Deus e sua justiça, ele diz, quem peca morre, ele pecou diante de toda a nação, ele fez o que não devia, ele morreu e a morte é território meu, aqui você não pode mexer. E você sabe, ele realmente não estava totalmente errado, Satanás. E Miguel nem entrou em disputa verbal, apenas erguendo a mão diz, o Senhor te repreenda. Miguel desce sob o comando do Deus Pai e tira Moisés da sepultura. Ah, sim! Você não vai entrar em Canaã, Moisés. Chega desse cansaço, chega desses dias, um após o outro, resolvendo as questões desse povo, administrando sua rebeldia, administrando suas manias. Chega, Moisés, chega. Eu dou para você agora a aposentadoria, a licença que você tanto precisava. Mas Moisés, com seu coração de pastor, queria, com medo daquilo que o povo poderia ter que enfrentar, ele queria estar com seu povo. Mas não, Deus o sepulta, e a sua grande e última prova foi administrar a frustração. É aqui que muitos se perdem, é aqui que muitos escorregam, é aqui que muitos caem, é aqui que muitos naufragam, é aqui que muitos ficam pelo caminho, não conseguem administrar as frustrações. Ou Deus é aquele que está ali para atender seus caprichos e vontades, mas quando orações não são respondidas, quando expectativas não são atendidas dentro da igreja, pela parte da liderança, por outras famílias, muitos, vergados ao peso das frustrações, abandonam o caminho e dizem, eu não quero mais. Muitos não conseguem lidar com desejos não correspondidos, com vontades não correspondidas, e acabam naufragando. Triste isso. Você não pode ficar cheio de dodóis em sua caminhada, em sua jornada. Você não pode ficar achando que você é vítima do destino e que o mundo não sorriu para você. Você não pode se prender a expectativas que outros não correspondem e você agora vai ficar de bico como uma criança mimada. Você não pode. Que prova dura de Moisés. E ele é sepultado ali. Mas o plano era outro. Essa Canaã não, Moisés, ela é pouco para você. Ela é pouco para você. Eu tenho outra ideia. Eu tenho algo melhor. Deus nunca nos priva de um benefício, a menos que Ele tenha algo melhor para nos oferecer. E você sabe, Ele sobe como uma promissória, alguém que não deveria estar lá, mas já está. Alguém que poderia ser considerado como primícias daqueles que um dia serão ressuscitados.
ele toma lugar no reino, nas cortes celestiais, habitando entre anjos e diante da face de um Deus Todo-Poderoso. Moisés assume o seu lugar já na eternidade. Mas, dentro dos planos de Deus, Lucas capítulo 9, havia um servicinho para ele fazer. Haveria um momento em que ele precisaria atuar. E essa é uma cena realmente maravilhosa. Em Lucas capítulo 9. Lucas é marcado por uma jornada da periferia para a capital. E a partir do capítulo 9, Jesus direciona sua atenção a Jerusalém. E numa das expressões usadas por Lucas, ele volta sua face determinada a Jerusalém. Mas isso é resultado de algo que acontece aqui. Verso 28 do capítulo 9 de Lucas. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias. Sabe o que você tem aqui? Você tem um flashback e você tem uma miniatura do passado e do futuro. Você tem a representação da lei e dos profetas, as 2 figuras mais representativas da história do antigo Israel. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mas você também tem um vislumbre do futuro. Você tem símbolos daqueles que serão resgatados, que passaram pela experiência da morte, e um símbolo daqueles que serão transladados vivos. Você tem uma mini volta de Jesus, porque ele está glorioso. E Pedro, Tiago e João, ao observarem o Galileu, o carpinteiro, eles o veem como o exaltado Filho de Deus. Suas vestes e seu rosto não é de um ser humano normal. Isso lhes daria força no futuro. Pedro, mais tarde, em uma das suas cartas, ele cita esse momento glorioso, quando ele diz, quando nós estávamos no Monte Santo com ele. Moisés e Elias estão ali. Sim, Moisés desce, depois de 1500 anos, Moisés desce para falar com aquele que ele conhecera antes, o Cristo pré-encarnado. Ele vem com a missão especial da parte do Pai. Não é enviado Gabriel, não é enviado um outro anjo poderoso, nenhum serafim, não. 2 homens sujeitos a fraquezas, 2 homens comprados por um sangue que estava prestes a ser derramado, 2 homens que antecipadamente Deus toma para si, para confortar seu filho. Os 2, ambos descem. E o diálogo aqui, o assunto aqui, Lucas deixa claro qual foi. E Moisés e Elias conversavam com ele sobre sua partida para Jerusalém. Sabe que palavra é essa partida traduzida para você aí como partida? Sabe que no grego, escrito por Lucas, o equivalente no hebraico, sabe que palavra era essa? E Moisés e Elias conversavam com ele sobre o seu êxodo para Jerusalém. O êxodo é a caminhada no desconhecido, um destino pré-definido e um percurso desconhecido. Israel teve a sua, Jesus teve a dele, e eu e você temos a nossa. Eu e você temos a nossa partida, o nosso êxodo em direção a Jerusalém. Ah, Moisés, não sei direito todo o conteúdo dessa conversa, mas não me admiraria se ele dissesse, Senhor, se não fores até o final, eu vou ter que descer. Eu não tenho direito de estar lá em cima. Nem tampouco qualquer um que venha depositar fé no sangue do Cordeiro. Percebe? É Moisés e Elias, enviados do Pai. Amigo, eu queria falar especificamente agora a um grupo dessa igreja. Eu não quero parecer inconveniente, mas eu vou pedir a vocês que se assentem ali onde está
as cadeiras da orquestra. Vocês podem fazer isso. Todos aqueles que são oficiais dessa igreja, líderes, constituídos, membros da comissão dessa igreja, que puderam estar aqui hoje. Vocês conseguem subir ali e tomar assento naquele lugar? Os que estão aqui, os anciãos, a diretora do Ministério Infantil, o diretor dos desbravadores, o diretor dos jovens. Vocês conseguem ir ali, por gentileza? Eu queria que vocês tomassem assento ali naquele lugar. É um grupo muito especial. Nesses últimos 4, 5 dias tenho convivido com alguns de vocês e tenho me encantado com tamanho desprendimento, com tamanha força, com tamanha vitalidade, criatividade. Mas eu queria me dirigir a vocês. Eu queria que, representando os diáconos, o chefe dos diáconos subisse aqui à frente, a chefe das diaconisas também. E vou pedir para o pastor tomar lugar aqui ao meu lado. Desculpa quem está em casa, desculpa os que ficaram assentados aqui. Eu vou me virar para me dirigir a essas pessoas. Pastor, por favor, venha comigo. Quem sabe o senhor dê um auxílio para que essa irmã tome assento ali também. Mas eu queria falar com vocês. Houve um momento, um episódio em que Tiago e João, eles tiveram uma ideia. Motivados pela mãe, que era uma fiel seguidora de Jesus, eles fizeram um pedido. Senhor, quando estiveres no teu reino, a mãe faz essa intercessão, permita que um dos meus filhos sente à tua direita e o outro à sua esquerda. Jesus vira para eles e diz: vocês estão entendendo o que vocês estão me pedindo? Vocês acham realmente que podem beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo que eu sou batizado? E os dois disseram: nós podemos. E você sabe que eles estavam sendo sinceros? Você sabe que eles haviam deixado uma vida? Vocês sabem que eles tinham aguentado a pressão da oposição da elite religiosa e que Tiago e João, juntamente com Pedro, não arredavam um pé de perto de Jesus? A mãe financiava a obra, dava dinheiro, cedeu espaço em sua casa, nas suas coisas. Você sabe que realmente que eles estavam querendo e estavam pagando o preço, a ponto de serem chamados dignos de uns sentarem à direita e outro à esquerda? Eles não tiveram uma ideia totalmente descabida, mas isso causou uma confusão. Isso causou uma confusão. Especialmente Judas, quando percebeu que estava em desvantagem, criou uma maior bagunça entre os outros 9. E os 10, contrariados com o pedido dos 2, ficaram ali, chateados com aquilo. Então Jesus precisa, em algum momento no caminho, chamar todos eles para conversar e diz: aí fora é assim, entre os governadores é assim, eles dominam os povos, mas entre vós não é assim. Quem quiser ser grande, tem que servir. Quer ser o primeiro, tem que ser o último. Para mim essa é uma das grandes lições de Moisés. Ele não pensava em si. Ele não estava preocupado com sua reputação. Ele não tinha ideias e não ostentava posições. Ele sabia exatamente que ele era apenas um servo. É assim que ele é chamado, servo do Senhor. Sexta-feira nós vamos nos ajoelhar diante dos nossos semelhantes como preparação para a ceia. Nós vamos nos prostrar diante dos nossos irmãos antes de tomarmos parte nos símbolos sagrados do pão e do vinho. Você sabe que é exatamente na cerimônia de lava-pés em que nós estamos ocupando a nossa verdadeira posição. Moisés foi assim. Senhor, eles vacilaram, mas ou o Senhor perdoa, ou o Senhor pode riscar meu nome do livro, tira o meu nome do testamento. Que ironia, não? Pois foi justamente ele que foi o primeiro a subir representando sua classe. Não é fantástico? Porque você é um líder da igreja. Você não foi constituído para exercer a função e ostentar um status. Isso aqui não tem que ver com autoridade. Isso aqui não tem que ver com imagem. Isso aqui tem que ver com serviço. Você não é aqueles que organizam o carregamento das caixas. Você é o primeiro a colocá-la nos ombros. Não é uma voz de comando, é a voz de serviço. Não é subir no palanque em evidência
dar ali o comando e ter todo mundo olhando e observando, se admirando de suas habilidades, da forma como você articula as ideias, da forma como você organiza o trabalho. Não. Você tem que descer no nível mais baixo. Esse negócio de querer subir, foi uma ideia de um anjo rebelde que disse: eu subirei acima dos mais altos céus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer só queria subir. Mas Paulo, quando fala de Jesus, diz que ele desceu. Não, você tem que considerar o seu irmão superior a você mesmo. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem, se fez servo e morreu na cruz. Ele desceu até o nível mais baixo. De Deus, um infinito para se tornar homem. De homem ainda se fez servo, e de servo se fez bandido, porque só bandido morria na cruz. Quem quer subir, reflete o espírito do antagonista de Cristo. Você precisa descer. É por isso que você foi constituído líder. E nós somos pastores. E está alguém aqui que em algum tempo, há um pouco mais de 30 anos, ouviu a voz de Deus para na vida descer. E os destinos de vocês se cruzaram. E há 5 anos ele está aqui com vocês, tentando ajudá-los a enxergar um ideal melhor e maior. Mas ele está numa posição de autoridade em relação a vocês? Não, porque se você desceu a um nível, ele desceu um pouquinho mais. Porque essa expectativa de Deus para o ministério pastoral é lá na base, é para sentir a pressão nos ombros. O mesmo Deus que lhe fez o chamado, lhe deu poder e condições de suportar a pressão. Por favor, daqui para frente, não se permita iludir por qualquer sugestão ambiciosa ou cheia de vaidade que Lúcifer, com seu espírito de arrogância, tenta implantar dentro da igreja. Você não tem bandeira. Você não deveria nem, inclusive, dar ofertas direcionadas para departamento X ou Y, que você lidera ou que algum parente seu. Amigo, a igreja é um corpo só. Vocês não deveriam se degladiar por datas e por espaços na agenda e por convidados e por aplicação de recursos? A igreja é uma só existe um departamento, só tem uma missão, só tem uma visão. Essa é a igreja. Moisés me ensina tudo isso. Senhor, eles pisaram na bola, mas eu estou com eles. Ou o Senhor perdoa, ou vai todo mundo para o buraco junto. Não, quanto a isso, eu perdoei. E a você, continua a jornada. O recado dessa noite serve para todo mundo, mas o meu alvo hoje era cada um de vocês. A oração final não será pronunciada por mim, mas pelo seu pastor. Que Deus conceda unção através dos seus lábios, dando poder e consciência a cada um de vocês a executarem a tarefa pelo Senhor confiada a cada um de vocês. Por favor, meu amigo. Deus amado, nosso Senhor, que impressionante a história do líder Moisés. Que lições espirituais ouvimos nesta noite de um homem que se despojou para servir e servir sempre. Obrigado, Senhor, porque temos nas páginas das Escrituras Sagradas esta linda história, uma história de amor, de sacrifício, mas uma história gloriosa. Hoje ele intercede lá no céu, juntamente com anjos, ao lado de Elias, de Enoque, de tantos outros do passado, procurando o melhor de cada um de nós. Bondoso Deus, dá-nos esta missão gloriosa no nosso coração também. A paciência, o domínio próprio, palavras certas na hora certa. Que saibamos
mensurar bem a obra que o Senhor confiou a todos nós. Obrigado, Deus amado, pelo privilégio do serviço na tua obra. Obrigado porque aqui estamos constituídos num corpo de oficiais de igreja comprometidos, que não outra coisa, senão anunciar o amor de Jesus para pessoas desta grande cidade. E juntamente com os demais oficiais que compõem a grande liderança da igreja, irmãos e irmãs, cumprirmos fielmente a parte que corresponde a cada um de nós na terminação da tua obra nesta terra. Queremos ver Jesus em breve. Queremos ver o rosto amado do nosso Salvador. Queremos abraçá-lo, queremos viver com Ele eternamente. Portanto, Deus amado, dá-nos deste espírito de mansidão, de bondade, de companheirismo cristão, a exemplo daquilo que ouvimos hoje de noite. Rogamos uma bênção, Pai, para cada um desses oficiais que estão aqui à frente, os outros que estão assentados ali e os outros que ficaram em casa nesta noite, que consigamos, pelo poder do Teu Santo Espírito, unicamente, fazermos uma grande obra para o Senhor nesta igreja. Desejamos isso, queremos isso. Que o Senhor, então, por favor, entregue a bênção que nós necessitamos. Leva-nos daqui desse lugar agora, desta noite, uma vez que fomos ungidos pelo alto, que ao voltarmos para casa, voltemos com este poder maravilhoso que é o Teu Santo Espírito no nosso coração e na nossa vida, pois nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estarei a saída para me despedir de você. Tenha uma excelente noite. Amanhã a gente se encontra.